Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. Nós estamos numa série de mensagens que começamos há 2 domingos atrás, que se chama Como Encontrar Deus. E já temos conversado sobre algumas coisas nessa série de mensagens e vamos continuar hoje nesta temática. Vamos ler João capítulo 7, versículos de 2 a 10. Mas antes de meditarmos, antes de lermos, eu quero orar com você. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, nosso Deus, pelo privilégio da Tua presença neste lugar. Obrigado, Senhor, porque não há lugar melhor para estarmos do que na Tua casa. A Tua palavra assim declara que até a andorinha encontrou um lar nos Teus átrios, Senhor. Como é bom termos um lar aqui na Tua casa, na Tua presença. Como é bom termos família, sermos família na Tua casa. Pai, te peço nesta manhã que o Senhor encontre aqui mentes e corações abertos para ouvir, receber e aplicar a verdade da Tua palavra em cada vida aqui, Senhor. Fala as nossas vidas, que não sejam as minhas palavras ou a minha opinião, Senhor. Não. Queremos a Tua palavra viva, poderosa e eficaz, que atua na divisão entre a alma e o espírito. Usa-me apenas como canal, instrumento diante do Senhor nas Tuas mãos. Para todos nós aqui nesta manhã. Essa igreja é Tua, Senhor, pertence a Ti. Vem falar, vem fazer, vem mover, de acordo com os Teus santos propósitos no nosso meio. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Como encontrar Deus? Vamos ler João capítulo 7, versículos de 2 a 10. Antes de lermos esta passagem da nossa mensagem de hoje, ao longo das últimas 2 semanas vamos fazer um rápido recap, uma recapitulação do que já falamos aqui. João 1 diz que no princípio ele era a palavra. Deus, Jesus Cristo, ele era a palavra. E a Bíblia assim declara em João 1 que a palavra era Deus, a palavra estava com Deus e era Deus. Essa palavra é o Logos, é todo o conhecimento, todo o entendimento. E a partir daí, entendemos que nós servimos a um Deus que é todo o conhecimento, que é todo o entendimento. E João capítulo 1 continua a dizer que ele não apenas era a palavra pela qual todas as coisas foram criadas, mas ele veio para os que eram seus. Ele é a luz do mundo. E é na luz, é vivendo como Jesus, que nós o encontramos. A Bíblia declara, João ainda capítulo 1, que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o reconheceram, não o receberam. Reconhecê-lo depende de nós, é uma decisão, depende de mim e de você. O mundo não reconhece a Cristo porque não quer pensar como Ele. O mundo não reconhece a Cristo porque não quer falar como Ele. O mundo não reconhece a Cristo porque não quer viver como Ele. Nós que desejamos encontrar Deus, precisamos falar a língua dos céus. Foi aqui onde encerramos no último domingo. Não vou pregar o que já foi pregado, você pode acompanhar todas as nossas mensagens no podcast da nossa igreja. Mas vamos continuar nessa série de mensagens. Como encontrar Deus? E agora sim, vamos ler João, capítulo 7, versículos de 2 a 10. Ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo. E a Bíblia declara aqui, pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhes disse, para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. Versículo 7. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia porque dou testemunho do que ele faz, o que ele faz é mal. Vocês vão à festa, eu ainda não subirei à festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isto, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Antes de mais nada em relação à palavra desta manhã,
Alguém, ao ler esse trecho, alguém, ao ler esse texto, entende que Jesus mentiu? Porque já me perguntaram diversas vezes sobre esta passagem. Alguém entende que Jesus mentiu para os seus irmãos? Não? Ótimo. Só para a gente tirar essa pergunta, tirar o elefante branco da sala. Jesus disse aos seus irmãos, vão vocês, ainda não é o meu tempo. Depois que os seus irmãos foram, ele aí então subiu para a festa. O tempo de Jesus não era para subir com os seus irmãos. Tanto que os seus irmãos queriam que ele subisse abertamente, para se mostrar às pessoas. Jesus, a Bíblia declara, ele subiu não abertamente, mas em segredo. É uma questão de tempo e uma questão de estratégia. Tá? Uma questão de discernimento que Jesus tinha. Não é uma questão de mentira, ele não disse que ele não iria. Ele disse que ainda não era o seu tempo. Tendo dito isso, muitas vezes nós somos parecidos com os irmãos de Jesus aqui. A Bíblia diz que os seus irmãos ainda não criam nele. E sinceramente, se você nunca leu essa passagem, para você pode ser um choque. Espera aí, pastor. Talvez seja um choque por duas razões. Jesus tinha irmãos? Sim. A Bíblia declara que Jesus tinha irmãos e irmãs. Então, por favor, a Virgem Maria só foi virgem até o nascimento de Jesus. Depois ela se casou e teve uma vida de casada muito feliz, porque teve vários outros filhos e filhas. Tá? Então, por favor, essa questão, esse dogma da Igreja Católica de que a Maria era virgem, tinha filhos e voltava a ser virgem, isso é loucura, surtação, não está escrito em lugar algum. Tá? Maria foi escolhida para ser a mãe do menino Jesus. Maria não é mãe de Deus. Maria deu a luz ao menino Jesus. João 1 nos diz que no princípio ele era a palavra, e através da palavra todas as coisas foram criadas. Jesus sempre existiu. Jesus não passou a existir a partir do seu nascimento. Por favor, entendamos isso. Jesus é parte da Trindade, ele é o Filho, ele é o próprio Deus. Tendo dito isto, muitas vezes nós somos tal como os irmãos de Jesus. Não é para falar de Jesus, não é para dizer ao mundo, você não quer ser conhecido publicamente? Então vamos. E infelizmente muitas vezes as igrejas entendem a grande comissão, o ide, como muitos chamam, da forma equivocada. Entenda, se um dia você, certamente alguém aqui, se não a sua mãe, mas certamente, eu compartilho dessa dor. A gente estava conversando com a Raíssa ontem, a Raíssa até ouviu conversando com a Bela. Certamente, alguma vez, pelo menos a sua esposa pediu para você ir ao mercado. Eu não gosto de ir ao mercado. Não é parte do meu dia. Ontem a Isabela ainda comentou comigo, depois da nossa conversa com a Raíssa, vamos ao mercado para comprarmos as coisas para amanhã na igreja. Eu falei, você quer ir ao mercado sábado de tarde? É o pior horário. É quando todo mundo está ali e deixa o carrinho no meio do corredor e você não consegue passar e você tem que pedir licença. E aí tem sempre uma pessoa que é um pouco mais grossa. Enfim, eu não gosto de ir ao mercado. Para mim, ir ao mercado, você me dá uma lista e eu entro no mercado que nem um robozinho. Check. E fui. Mercado para mim é assim, tem gente que gosta de passear no mercado. Tem gente que gosta de passear em todos os corredores do mercado e ver o que tem, e ver a promoção, e ver as novidades. Eu já percebi que a Débora gosta do mercado. Meus sogros, por exemplo, quando a gente morava nos Estados Unidos, a alegria deles era ir para lá, para ir no mercado. Ai, não, porque os cortes de carne que tem, e as frutas que vêm de vários cantos do mundo. Eu ficava, é mercado. É mercado, eu vou para comprar o que eu preciso, eu vou para casa, eu não gosto de ficar aqui. Mas para você ir, para você fazer compras, você precisa ir ao mercado. Você sai de casa, entra no seu carro, como a Adriana esses dias até comentou no stories dela, que ela saiu e ia saindo na contramão, aí depois saiu para o lado certo. Você entra no seu carro e você vai ao mercado. Quando Jesus diz na sua grande comissão, ide pelo mundo e pregai o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os em todas as coisas que eu vos ordenei. A grande comissão não é ir. Ir é a ferramenta, é a forma. Mateus 28, versículos 19 a 20. Não quer funcionar aqui? Então vai aqui. Mateus 28, 19 a 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos.
Muitas pessoas pegam toda essa passagem e simplesmente encurtam para, portanto, vão. Ir apenas não é o que Deus quer. Ir é fácil. Você sair de um lugar e ir para o outro é fácil. Você, certamente, cada um de nós aqui, quando pensou em se mudar para o Porto, talvez você já seja de Portugal, você seja de outros lugares da Europa, você seja do Brasil. Quando você pensou em ir para o Porto, você certamente pesquisou todas as coisas positivas que haviam no Porto. Alguém talvez tenha te falado, olha, lá é legal, lá é muito bonito, a ponte Dom Luís, e a cultura, e a francesinha, e as sardinhas no verão. Certamente você viu vídeos, talvez, na internet, se você é mais recente na sua mudança. Você fez a sua pesquisa para ir. E o ir parece muito bom. O ir é sempre algo interessante porque é uma novidade. Eu vou para algo novo. Eu vou para uma nova vida. Eu vou para um novo momento na minha vida. Mas o ir, por ir, não é o que Deus quer. Até porque quando eu saio de um lugar, eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro, depois de me casar, eu e minha esposa fomos missionários nos Estados Unidos por quase 10 anos, voltamos ao Rio de Janeiro e agora estamos no Porto já há aproximadamente 1 ano e meio. E graças a Deus por isso. Graças a Deus, o Senhor me abençoou com uma esposa maravilhosa, que no Rio de Janeiro, nem em West Palm Beach, aqui no Porto, onde quer que a gente esteja, ela permanece sendo uma pessoa maravilhosa, uma esposa maravilhosa, companheira, amiga que me ajuda em tudo. Agora, se você está do lado de uma pessoa cri-cri, a mudança de um país para o outro faz essa pessoa deixar de ser cri-cri? Não. Se eu sou uma pessoa reclamona, estressada, vamos botar estressada. Se eu sou uma pessoa estressada e eu me mudo para Portugal, eu vou ficar uma pessoa mais calma? Certamente não. A mudança do seu código postal não significa a sua mudança de vida. Se Jesus apenas dissesse aos seus discípulos, vão, tá bom. E aí? Vão para quê? Vão para trabalhar em outro lugar, vão para viver em outro lugar, vão para falar um idioma diferente, vão para comer uma comida diferente. A grande comissão diz, portanto, vão. Instrumento, ferramenta, ir. Para quê? Para fazer discípulos de quem? De todas as nações. O evangelho não é do branco, o evangelho não é do europeu, o evangelho não é do árabe, o evangelho não é do brasileiro, de todas as nações, batizando-os. Como é que eu faço discípulo? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E aí então Jesus declara, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Para ser discípulo é necessário ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ser ensinado a obedecer a tudo que Jesus nos ordenou. Há uns anos atrás saiu um filme no mundo que fez muito sucesso, ganhou um Oscar. Quem quer ser um milionário? E certamente era um programa de televisão e certamente é uma pergunta que se fizéssemos aqui, talvez, se não todos, a grande maioria aqui levantaria a mão, eu quero. Quem quer ser um discípulo? Quantos de nós queremos verdadeiramente ser discípulos de Jesus? Talvez você nem saiba o que significa ser discípulo. And that's okay. Discípulo não é seguidor. Discípulo não é fã. Discípulo é imitador. Quantos aqui brincaram quando criança? Certamente, eu creio que todos nós aqui, de macaco de imitação. Ou então nos Estados Unidos é someone says, eu esqueci o nome do... Não é o mestre diz, não. Mas a pessoa fala para você fazer uma coisa e todo mundo faz a mesma coisa igual. Ou então a pessoa movimenta e todo mundo movimenta igual. Ser um imitador significa que você não está mais no domínio, ou no controle, ou na autoridade do que você vai fazer. Quando eu imito o Leandro, eu me visto como o Leandro, eu faço a barba igual ao Leandro, eu deixo meu cabelo igual ao do Leandro, eu uso óculos igual ao do Leandro, eu coloco a minha blusa polo da Abercrombie igual ao Leandro. A pessoa vai olhar para mim e vai ver o Leandro. Quando eu sou seguidor de Jesus, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam Jesus. O meu nome não interessa. Quem é Tiago? Mais um. Certa vez eu li
sobre um teólogo escocês, me perdoe, esqueci o nome dele, que ele disse: o alvo da minha vida é seguir a Cristo, fazê-lo conhecido, morrer e ser esquecido. E glória a Deus por isso. O alvo da minha vida é fazer Cristo conhecido. É popular o céu, é levar pessoas para Cristo, é fazer-nos discípulos. Porque o Tiago, querido, eu vi isso nesses dias, vai parecer a coisa mais aleatória do mundo, num TikTok. A pessoa escreveu assim: daqui a 100 anos, 7 bilhões de pessoas que vivem na Terra estarão mortas. E é verdade. Daqui a 100 anos, eu não sei quem vai lembrar o meu nome. Se eu perguntar, quantos aqui conhecem, sabem o nome dos seus avós? Talvez a grande maioria. Dos seus bisavós? Começa a ficar difícil. Você lembra o nome de todos os seus bisavós? Os pais da sua mãe, os pais, os seus bisavós maternos, de ambos os lados, paternos de ambos os lados. Você sabe o nome dos seus tataravós? Alguém sabe o nome de um tataravô? A minha família portuguesa provavelmente era o Manuel, Joaquim, alguma coisa do tipo. Não é muito difícil de tentar, mas não sei. Eu conheci os meus bisavós. Eu tive um bisavô, pastor, vô Antônio, que com 96 anos de idade faleceu e sabia o nome de todos os bisnetos e a data de nascimento de todos os bisnetos, o aniversário de todos eles. Até o vô Antônio falecer, ele me dava parabéns de todos os meus aniversários. E para mim era incrível, porque ele tinha mais de 200 bisnetos. Só filhos ele teve 15. E era incrível. Meu outro bisavô que eu conheci, Miguel, nem crente era. Era sisudo, falava palavrão, briguento, não gostava de ninguém. E é isso. Eu não conhecia o pai do vô Miguel e nem o pai do vô Antônio. Por que a gente faz tanta questão? Por que se fala tanto nessa vida sobre o legado, o que você vai escrever, a sua marca na história? Quem quer ser um discípulo? Porque o mundo vai te dizer: conquiste seu lugar ao sol, seja grande, seja importante, seja conhecido. Talvez se você é desses, você esteja vendo coaches dizendo: você tem que conquistar seu primeiro 1 milhão antes dos 30. Para mim já era. Não sei nem se um dia eu vou chegar no 1 milhão. Mas essa história para mim já era. Escolhi o ramo de carreira errado. Mas não é o foco da minha vida. Mais uma vez, quem quer ser um discípulo? Para ser discípulo, o batismo é fundamental. Porque Jesus assim disse: ide pelo mundo e façam discípulos de todas as nações, batizando-os. A primeira coisa é batizando-os. Façam discípulo como? Batizando-os. Batismo é fundamental. Conversamos isso ontem com a Raíssa. Batismo é fundamental na nossa vida com Deus. E se torna um marco na sua caminhada com Cristo. Quem é que lembra do seu batismo? É mais fácil perguntar quem esqueceu. Porque é inesquecível. É algo rápido. 10 segundos, é pluf, pluf. Mas é tão marcante. É algo inesquecível que eu carrego para o resto da minha vida. Eu conto essa história, é uma história engraçada. Eu fui batizado, eu tive o prêmio de ser batizado pelo meu pai na nossa igreja, lá na igreja que nós fazíamos parte no Rio de Janeiro, Assembleia de Deus em Bom Sucesso. Eu tinha 13 anos de idade, 13 para 14. E eu lembro que vários colegas meus da turma dos jovens e dos adolescentes se batizaram naquele mesmo domingo. E eu lembro de entrar no tanque batismal e ver o meu pai ali, abraçá-lo e chorar. E ele me fez as perguntas: você crê? Você declara que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Amém. E no que ele me batizou, meus pés saíram da água. E por tradição, você tem que ficar submerso. No que eu levantei da água, pronto para abraçar o meu pai, ele me batizou de novo. E eu brinco com ele que ele queria ter certeza que o filho dele estava sendo batizado. Mas eu nunca mais esqueço. Nunca vou esquecer do que eu senti, do como foi intensa a presença de Deus e o mover de Deus naquele dia comigo. O que Deus falou comigo, o que Deus fez na minha vida. Batismo é fundamental. E logo após o batismo, Jesus continua a dizer que não apenas batizem-os, mas os ensinem a obedecer.
Para a gente ser discípulo, a gente precisa se tirar do foco. Porque, presta atenção, ide pelo mundo e pregai o evangelho, fazendo discípulos de todas as nações. O discípulo, mais uma vez, é um imitador. Então, o que eu quero, as minhas vontades, as minhas opiniões, o jeito que eu gosto de fazer as coisas, não interessa, eu me torno discípulo. Como Paulo escreve por diversas vezes, me torno servo de Jesus Cristo. E aí, o batismo, eu não posso me auto-batizar. Eu não posso chegar na praia ali, vou lá no Orinho, em nome de Jesus. Tem até um vídeo de um menino na internet, não sei se vocês já viram. Um garotinho vai se batizar e o pastor está ali apresentando o menino e falando dele, e ele fala, está demorando muito. E ele mergulha na água. É muito engraçado, mas aquilo não é um batismo. Para que eu possa ser batizado, é necessário que alguém me batize, que um pastor me batize, que um missionário me batize. Para que eu possa ser discípulo, obedecer é fundamental. Mais uma vez, sai de cena o que eu quero e eu preciso colocar a vontade do Senhor na minha frente. Se fosse uma prateleira das minhas prioridades na vida, para eu me tornar discípulo, Jesus está no primeiro lugar da prateleira. Eu estou lá embaixo. Eu estou lá embaixo na estante. Porque eu preciso ser discípulo, imitador. Eu preciso que alguém me batize. Eu preciso que alguém me ensine. Eu preciso obedecer a essa pessoa. As crianças estão ali dentro da salinha. Quem aqui foi bom filho? Obediente. Eu era obediente, eu era quietinho. Quem foi arteiro? Levantou a mão em cima. Baixinho agora. Quem era desobediente? Fabiano e Fernando não podem levantar a mão em momento algum porque o Pietro está ali vendo. Obedecer é fundamental, mas é bom? Obedecer é gostoso? Normalmente não, geralmente não. Até porque a gente não obedece, de novo. Me fala uma comida que você gosta. Estrogonofe. Você não precisa obedecer quando a pessoa te diz, come esse prato de estrogonofe. Eu vou comer, claro, é uma delícia, eu vou comer esse estrogonofe aqui. A Adélia trouxe bolo de pote. Come o bolo de pote da Adélia. Não estou afim, vou desobedecer. Não, é fácil. Come esse brigadeiro, come essa pizza, é fácil. Vai de férias para Disney com tudo pago, você obedece? Óbvio. Agora, das coisas mais simples, vai arrumar teu quarto. Vai estudar para a prova. Eu sabia que você vai estudar para a prova. Eu vi nos seus olhos aí estudar para a prova. Vai levar o lixo fora, vai arrumar teu quarto, vai no supermercado fazer as compras. Eu tive que ir. Vai dizer não para sua carne. Vai submeter aos ensinamentos de Jesus. Vai ler a Bíblia. Vai ter uma vida de oração. Vai se santificar. Vai cortar as amizades que não te levam para Deus, porque a amizade de verdade te leva para Jesus, te leva para a igreja. A amizade que te tira da igreja não é amizade, é laço, é inimigo, é enganador. Obedecer é fundamental. E Jesus ainda disse, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei. A tudo o que ele nos ordenou. Deuteronômio, capítulo 30, tem uma passagem que eu amo, e é uma passagem muito séria. Em que o Senhor declara para o povo de Israel, hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. A vida com Deus, nós precisamos entender isso, é tudo ou nada. A bênção ou a morte, a vida ou a maldição. A vida com Deus é tudo ou nada. Quero ler essa passagem com você. Abra sua Bíblia comigo. Deuteronômio, lá no início da Bíblia, capítulo 30. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 20. Eu vou fazer alguns saltos. A referência está aqui na tela. Deuteronômio 30, de 11 a 20. Essa passagem é fundamental que você tenha marcada na sua Bíblia. Sublinhada, anotada. Não tenha medo de escrever na sua Bíblia. Pastor, eu nem Bíblia tenho. A igreja tem uma Bíblia para você.
Se você deseja uma Bíblia, se você não tem uma Bíblia, nós temos uma Bíblia para você. Ao final do culto, fale comigo ou com os diáconos, nós temos uma Bíblia para te dar. Mas escreva, use a sua Bíblia. Deuteronômio 30:11. O que hoje eu estou ordenando a vocês, diz o Senhor, não é difícil fazer e nem está além do seu alcance. Versículo 14. Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês. Está em sua boca e em seu coração. E exatamente por isso, vocês poderão obedecer-lhe. Vejam, declara a palavra do Senhor, que hoje ponho diante de vocês a vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Se parasse aqui, qual é a decisão óbvia? Qual é a decisão certa? Vejam que hoje põe diante de vocês vida e prosperidade ou morte e destruição. O que todo mundo vai escolher? Vida e prosperidade. Claro, óbvio, vida e prosperidade. Se fosse o Silvio Santos, o que nós temos atrás da porta número 1? Vida e prosperidade. Atrás da porta número 2, morte e destruição. Não tem nem o que pensar, pastor. Vida e prosperidade. Mas o texto continua. Versículo 16. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará. Se, todavia, o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Palavra do Senhor. Não é pastor Tiago, palavra do Senhor. Se, todavia, o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Hoje invoco os céus e terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, palavra do Senhor, vontade de Deus, escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. Deus nos dá a opção. Deus nos dá a opção. É tudo ou nada? Sim. Mas é nos dada a escolha. Alguém aqui hoje foi forçado, apareceu um anjo na sua casa, colocou a espada na sua cabeça e falou, você vai para a igreja? Não. Sinceramente, antes fosse. Mas teria bem mais gente na igreja ouvindo a mensagem do Evangelho. Mas Deus, Ele é gentil. Jesus declara isso sobre Ele mesmo, aprendam de mim, pois sou gentil, humilde e manso de coração. Apocalipse, Jesus diz, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta, entrarei e cearei com ele a sua casa. Jesus, Ele espera a nossa decisão. Jesus, Ele está no aguardo de cada um de nós decidirmos, Senhor, eu quero ser discípulo. É isso que eu quero. É isso que eu quero. A Bíblia, ela nos chama a atenção, ela nos encoraja, ela nos desafia, ela nos mostra o caminho a seguir. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Mas a Bíblia, ela não perde nosso tempo, ela não gasta nosso tempo, ela vai direto ao ponto. Deus é direto ao ponto. Você quer vida e prosperidade ou você quer morte e destruição? Você quer saúde e vida para os seus filhos, para os seus descendentes? Ou você quer ser destruído? Escolhe. Está à disposição. Está à disposição. A porta da salvação está aberta. Jesus morreu na cruz do Calvário. E agora depende de cada um de nós, depende de mim, da minha decisão pessoal, de não apenas aceitá-lo uma vez na minha vida, mas todos os dias buscá-lo, buscar fazer a sua vontade, buscar ser discípulo. Discípulos fazem do Senhor a sua vida. Discípulos fazem de Deus, do Senhor, da sua vontade, a sua vida inteira. O que foi que Jesus nos ensinou? Busque em primeiro lugar o quê? E a sua justiça. Em primeiro lugar, o reino e a sua justiça. E todas as demais coisas, o quê? Vão serão acrescentadas. Mas em primeiro lugar,
não são as coisas desse mundo. O reino de Deus é a sua justiça. Ah, mas poxa, pastor, eu sou casado. O meu primeiro lugar na minha vida não tem que ver a minha esposa. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. O que a Bíblia nos diz é: maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, de forma sacrificial. Mulheres, amem os seus esposos e honrem os seus maridos. Agora, a prioridade na minha vida é Jesus, é o reino, é a vontade do Pai, é chegar no céu. Eu sou filho, neto, sobrinho de pastor. Deus tem filho, Deus não tem neto, Deus não tem sobrinho, Deus não tem sobrinho neto. Eu preciso tomar a minha decisão de ser filho de Deus. Eu preciso ter a minha vida com Deus. Não é porque a minha avó, ambas as minhas avós oraram muito por mim, que eu vou chegar no céu. Não, eu preciso definir a minha vida. Cada um de nós aqui precisa definir. Não é porque você é casado com crente, porque você é filho de crente, que você está resolvido. Tem muita gente que passa a vida inteira: não, minha mãe está orando por mim. E aí, você vai ficar o quê? Deixando a vida te levar? Vivendo uma vida de mornidão na presença de Deus? Se não todos, quase todos aqui sabem, a palavra de Deus assim declara que há pessoas que são frias, pessoas que são quentes. E o que acontece com quem é morno? O Senhor os vomita. O crente morno é intragável para Deus. E sinceramente, o morno é intragável para qualquer um. Mulheres, vocês querem um marido morno? Não. Eu quero um marido que vai estar ali comigo todo o tempo, pastor. Homens, vocês querem uma mulher morna? Não. Eu quero uma mulher que vai estar comigo o tempo todo. Você vai no médico, um cirurgião vai te operar, você vai pedir: me dá um cirurgião morno? Não, eu quero o mais quente, eu quero o melhor que tiver. Por que quando Deus fala para a gente é tão assustador? Que Ele não gosta do morno. Ele vomita o morno. Porque o morno é que traz o escândalo. É o crente que diz crente na igreja, mas chega em casa, bate na esposa. É o crente que diz ser crente, mas lá no mundo é caloteiro, mentiroso, não dá bom testemunho. Crente morno é isso, que traz vergonha para o evangelho. Não é discípulo. É discípulo de si mesmo. Quer a sua própria vontade. Venha a mim o reino. E tem muita gente que é assim. Tem muita gente, querido, que não fica em igreja nenhuma, porque essa igreja aqui louva bem, essa outra igreja aqui a palavra é boa, mas naquela outra igreja ali a recepção é muito legal, e aí eu fico perdido, pastor, eu não sei para onde eu vou. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando que foi visitar uma igreja, e aí, o que você achou? Eles recebem muito bem. Querido, o Outback também. Qualquer restaurante que você for, você vai ser muito bem recebido. Vai na Apple Store. Ou você vai amar, você vai ficar lá idolatrando o MacBook. Porque o melhor lugar que você vai ser, vai para a Disney. Você quer atendimento ao cliente? Ou você quer ter vida com Deus? Porque está faltando, a gente está muito confortável. Nós não temos feito do Senhor a nossa vida. O ID do Senhor é ministério, é cuidar, é zelar, é estar junto. Só que o ministério não é só para o pastor. Todos nós somos chamados ao ministério da palavra. Gálatas 6, de 9 a 10. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Especialmente aqui, na igreja. Com quem é da família da fé. Com quem é crente como eu. Com quem quer chegar no céu como eu. Porque tem muita gente, querido. Eu amo a caridade. Eu amo fazer boas ações. Ótimo. Não te leva para o céu. Você pega uma Bíblia católica, 1 Coríntios 13, que fala do amor, que é Deus falando de si mesmo, paciente, lida com todas as coisas, tudo suporta. Pega uma Bíblia católica, vê a palavra que está lá, não é amor, é caridade. Só que tudo muda, porque caridade quem faz sou eu. Eu estou andando na rua, eu vejo um mendigo, eu vejo um pedinte, tadinho, vou dar aqui uma moedinha.
como eu sou bom. Vocês já sabem, eu já falei, nós fomos pastores por 10 anos nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, infelizmente, tem uma grande cultura que muito me irrita, de mission trip, missões evangelísticas. Só que não são. Você leva uma penca de adolescente, sai dos Estados Unidos, sai da Flórida, confortavelmente. Aí você vai para Bolívia para ficar capinando. Sim, eu não estou brincando com vocês, não. Eu conheci pessoas que foram para Bolívia, para uma cidadezinha lá no final, não sei das contas. E o que vocês fizeram lá? A gente capinou. A gente capinou para uma família que estava lá e a gente pintou a parede da casa deles. Eu falei, vocês não falaram de Jesus? Ah, não, só tinha um tradutor para 20 adolescentes, a gente não tinha como falar de Jesus. Como é que vocês evangelizaram, então? O que vocês fizeram? Porque para pintar casa, querido, desculpa, na tua vizinhança aqui tem gente pobre que precisa que pinte casa. Para cuidar do jardim da casa de alguém, você pode fazer isso aqui. Você não precisa ir para a Bolívia fazer isso. Ou para o Brasil, ou para a África, ou para o que quer que seja. As fotos, mas o turismo, mas o dinheiro que se faz. Uma viagem de 5 dias para a Bolívia, de ida e volta, $10 mil. O quê? Aquilo me irritava. Porque mostrava exatamente a hipocrisia daquele país. A hipocrisia das igrejas, que colocavam nos seus sites, colocavam nas suas redes sociais. Olha, nós fazemos missões na Bolívia. Só que não, é um monte de adolescente indo para lá tirar foto. Ah, pastor, mas eu falo de Jesus e dá bom testemunho? Ah, pastor, mas eu falo de Jesus e fala bem da sua igreja? Ah, pastor, mas eu falo de Jesus e fala palavrão? Ah, pastor, mas eu sou crente e faz o que faz? E mente? Façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Eu preciso correr. Sê tu uma bênção. O ide, quando Jesus fala do ide para nós irmos, significa, seja uma bênção, abençoe a outros, edifique a vida de uma outra pessoa. Se você tiver coragem, fala para a pessoa que está do seu lado, eu quero ser uma bênção para você. Agora, se a pessoa que está do seu lado é seu marido ou sua esposa, vira para outra pessoa e fala, eu quero ser uma bênção para você. Eu quero ser uma bênção para você. Hebreus capítulo 10, versículos 22 a 25. Aproximemo-nos de Deus com coração sincero e com plena convicção de fé. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Qual é a esperança que nós professamos? Salvação, o céu, uma eternidade com Cristo. Pois aquele que prometeu é fiel. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Querido, isso aqui foi escrito século I, tá? 2000 anos atrás. O autor aos Hebreus já diz, não deixemos de reunirmos como igreja como é o costume de alguns. E você quer ficar surpreso porque hoje em dia as pessoas falam, eu sou igreja, eu posso estar onde eu quiser, eu sou igreja. Não, não é. Não é. Fora da igreja, fora da comunhão, fora da koinonia com Deus, ninguém é igreja. Koinonia é mais do que estar junto. Koinonia é compartilhar. Koinonia é viver tudo junto. Tudo em unidade, em união, em conformidade. Discípulos amam o coração de Deus. Discípulos amam o coração de Deus. Discípulos imitam o coração de Deus. É fácil? Não. Você nunca vai ouvir ninguém falar aqui na igreja que ser crente é fácil, querido. Mas é um privilégio. É uma honra. É uma bênção. É a melhor coisa dessa vida. É fácil? Não. Mas é a melhor coisa. É o que dá sentido à vida. É viver de acordo com a vontade do Senhor e ansiar pelo coração de Deus. Discípulos anseiam pelo coração de Deus. Vamos voltar para a nossa passagem. João 7, 2 a 10. Ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui para a Judeia, porque os seus discípulos possam ver as obras que você faz.
Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhes disse: para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. Seus irmãos estavam tão perto e tão longe. Tão perto, eram irmãos de Jesus. O privilégio de conviver com Jesus. Eu acho interessante, quando a gente assiste filmes, o Paixão de Cristo, se não me engano, tem uma cena em que mostra Jesus como carpinteiro, termina de construir uma mesa, uma cadeira, e ele se assenta à mesa junto com a sua mãe. Por quê? Se a Bíblia diz que Jesus estava reclinado à mesa, Jesus seguia os padrões, os costumes daquele tempo, daquela época. Jesus não era Jesus porque ele sabia de todas as coisas. Na sua família, imagina como ele não era amoroso, como ele não era amigo, como ele não era um bom filho, como ele não era divertido, porque afinal de contas, para ser convidado para festas e para ter amigos, ele tinha que ser uma pessoa divertida. Como não era bom conviver com Jesus, mas nem os seus irmãos criam nele. Estavam tão perto, na mesma casa, mas tão longe. Quando eu penso nos irmãos de Jesus, eu vou encerrar aqui nesse ponto a nossa mensagem hoje. Eu penso na história da mulher do fluxo de sangue, em que a Bíblia diz, Marcos 5:24, que uma grande multidão o seguia e o comprimia. Uma grande multidão ao redor de Jesus, apertando-o para todos os lados. Mas Marcos 5:27 diz que a mulher tocou em seu manto. Uma outra passagem, Mateus 26, de 6 a 8. Essa passagem me assusta. Estando Jesus em Betânia, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, aqui, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Você pode estar nas multidões que seguem a Jesus. Você pode esbarrar nele, comprimi-lo, mas não tocá-lo, não viver o milagre que ele tem para você. Nós podemos ser discípulos e ver uma mulher vir com a mais linda expressão de adoração a Jesus e dizer: por que este desperdício? Proximidade apenas, nada importa sem intencionalidade. Você pode estar aqui hoje na igreja. Se você não quiser encontrar a Deus, você não vai. Você pode estar aqui nesta manhã na igreja, na casa de Deus, e o Espírito Santo do Senhor está aqui, os anjos do Senhor estão neste lugar. Se você não quiser ser transformado, não vai. Porque, mais uma vez, Jesus é gentil, manso, educado, um gentleman. Ele espera. Se você não quer, ele respeita a sua decisão. Ele respeita a sua opinião. Você está errado, mas ele respeita a sua opinião, respeita a sua decisão. Proximidade apenas, nada importa sem intencionalidade. Nós vamos parar aqui por hoje. Vamos continuar nessa mensagem no domingo que vem na nossa série de mensagens. Mas tanta coisa que Deus já falou conosco aqui nessa manhã. A principal delas é: o quão próximo você quer estar? O quão próximo você quer ser de Jesus? Será que uma vida de mornidão para você está bom? Uma vida de distância está bom? Uma vida de multidão? De proximidade, talvez? Minha família toda vai para a igreja, eu vou para a igreja com a minha família. Mas sem intencionalidade, nada importa. Sem decidir, nada importa. O Espírito Santo fala à sua igreja nessa manhã. E como diz a palavra do Senhor, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O quão próximo você quer estar? O quão determinado você é
para ser um discípulo? Você está disposto a abrir mão do seu querer, das suas vontades? Você está disposto a obedecer? A estar próximo com intencionalidade? Querido, não passe a sua vida com Deus como tantos casais, tantas famílias passam hoje. Estão na mesma sala, está todo mundo no celular. Um não olha para o outro, um não fala com o outro. Está aqui. Certa vez eu ouvi um pai falando, não, peraí pastor, meu filho está me mandando mensagem. Eu falei, onde é que ele está? Está no quarto. E está te mandando WhatsApp. Você está na sala, ele está no quarto, ele está te mandando WhatsApp. A gente se fala assim aqui em casa. Proximidade sem intencionalidade. Não tem troca, não tem conversa. Casal que não conversa não fica junto. Família que não conversa, quebra. E você acha que o seu relacionamento com Deus, sem intencionalidade, sem oração, sem leitura bíblica, sem ser discípulo, vai dar certo? Certa vez eu vi, acho que foi até a Débora que compartilhou uma história que dizia: é loucura querer passar a eternidade com Deus, mas não conseguir ficar 10 minutos lendo a sua palavra. O quão próximo você quer estar do seu mestre? Quão próximo você quer estar de Jesus? Será que nós realmente queremos encontrar Deus? Na nossa escola dominical de hoje, nós estávamos a falar exatamente disso. Que a Bíblia relata na igreja primitiva que onde os discípulos, os apóstolos chegavam, eles eram seguidos por milagres e maravilhas. E aí então vinha a pregação do evangelho e as pessoas se convertiam. Mas pastor, cadê os milagres hoje em dia? A igreja não quer. Milhares, uma multidão apertava Jesus. Quem recebeu o milagre? Uma mulher que passou no meio de todo mundo e tocou na orla das vestes de Jesus. Se fosse hoje em dia, querido, seria na barra da calça, no cadarço do tênis. Aquela mulher recebeu o milagre. Intencionalidade. Nós precisamos ser intencionais na nossa vida com Deus. Precisamos parar de brincar de ser crentes. Precisamos parar de nos iludir dizendo eu sou de Jesus. Mas se você não for como Jesus, você não é dele. O próprio Jesus declarou: quem me ama, quem sabe complementar o versículo? Obedece aos meus mandamentos. O próprio Jesus declarou: quem comigo não ajunta, espalha. É tudo ou nada. Desculpa, talvez você tenha vindo à igreja nessa manhã querendo uma palavra de conforto. Talvez você tenha vindo, tomara que o pastor fale que eu vou ser abençoado, não importa o que eu faça. Você está na igreja errada. Aqui a gente prega a Bíblia. E o que a Bíblia diz é isso. A vida com Deus é uma vida de abnegação. Uma vida de abrir mão. Abrir mão dos prazeres desse mundo para viver os prazeres do alto. Para viver o que Deus tem para nós. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, não penetrou no coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Mas nós amamos a Deus para viver essas coisas? Nós temos vivido o melhor dele, nós temos vivido uma vida de plenitude, nós temos encontrado e andado em proximidade com Deus? Só você pode responder. A decisão é individual. Nessa manhã, que a nossa oração, a nossa decisão seja: Senhor, eu quero estar mais próximo. Chega. Chega de proximidade sem intencionalidade. Chega de vir à igreja e não ser discípulo. Chega de viver uma vida morna. É necessário profundidade? Sim. É necessário intencionalidade? Sim. É necessário uma decisão firme, não apenas hoje, mas uma decisão que nós vamos caminhar juntos nessa decisão. Igreja é para isso. Igreja não é clube social. Igreja não é para a gente comer junto. Igreja é para a gente se aquecer, para o ferro que afia o ferro, para a gente estar afiado, para a gente estar pronto, para a gente estar junto,
para a gente estar caminhando junto aos céus. Para um manter o outro responsável. Querido, fica esperto, tu está vacilando aqui, vamos ler a Bíblia junto, vamos estudar juntos a palavra de Deus, vamos aprender juntos, vamos. A gente faz a escola dominical aqui na igreja, vem uma pessoa, 2 pessoas. E aí você quer me dizer que você quer ser discípulo? Desculpa, não quer. Não quer aprender, não quer ler, não quer estudar. Essa semana eu estava pensando, será que vale a pena fazer no outro dia na semana a escola dominical para que as pessoas possam ouvir? Quantas pessoas vêm no culto de quinta-feira? Eu não vou parar. A igreja não vai parar. O papel da igreja é dar todas as possibilidades e oportunidades possíveis. Agora, se você vai tomar posse dessas oportunidades e crescer com Deus ou não, a escolha é individual. Que nessa manhã a gente escolha certo. Que nessa manhã nós realmente respondamos ao chamado do Espírito Santo. Que cada um de nós aqui possa dizer: Senhor, eu quero. Feche seus olhos. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.